Olá pessoal, a paz seja com vocês. Vamos meditar em mais um texto da Palavra de Deus. Estamos aqui com um versículo, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Ou seja, resumindo, a fé é por ouvir a Palavra de Deus. Ouvir, ler, meditar, praticar essa palavra linda, maravilhosa, palavra que traz sabedoria e entendimento ao simples, palavra que nos guia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra verdadeira, infalível, imutável, que entra no profundo do nosso ser, até a divisão do espírito e da alma, dos ossos e da medula, e é poderosa para discernir os intentos do coração do homem. Essa palavra gloriosa, maravilhosa, a palavra de Deus. Se você diz que não tem fé, olha, o Espírito Santo de Deus, para aquele que já nasceu de novo, ele dá uma medida de fé. E essa medida de fé pode ser aumentada. Como? Através do estudo, da meditação e da prática da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas você precisa de ter fé, precisa de crer na palavra, mas não é só isso. Essa fé requer uma atitude sua, requer uma ação. E qual é essa ação? É aquilo que a palavra está direcionando. Por exemplo, lá em João 4, comentamos outro dia sobre o oficial do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum, encontrou com Jesus lá em Caná da Galileia e falou: Senhor, vem comigo, meu filho está à beira da morte. E o Senhor Jesus ficou falando com ele um pouco ainda e falou: Senhor, vem logo, porque senão meu filho morre. Eu estou falando com as minhas palavras. Aí o Senhor Jesus disse para ele: pode ir, seu filho viverá. Ele creu na palavra. E qual foi a ação? Ele deixou Caná da Galileia e começou a caminhar em direção a Cafarnaum, porque ele creu naquilo que Jesus disse: vá, seu filho viverá. E ele creu e agiu em cima. Então, a fé requer ação. Quando Jesus falou com os discípulos, na pesca maravilhosa, lá em João 21, ele falou, eles eram pescadores profissionais, conhecedores da prática, da atividade, tinham em companhia de pesca, e tinham pescado a noite inteira, usou toda a sua experiência, toda a sua expertise e todo o seu conhecimento e não pescou nada, não conseguiu pegar nada. Mas de manhã cedo, já era dia, eles estavam na beira da praia, 90 metros da praia, quer dizer, próximo à praia, lugar errado, hora errada, mas em cima da palavra do Senhor Jesus, ele lançou a rede. É isso que é a ação. Ele lançou a rede, fez aquilo que Jesus falou para ele fazer. Lança a rede à direita do barco. Simples. Lançou a rede e já não podia nem carregar, nem arrastar aquela rede com tantos peixes que havia. 153 grandes peixes. Uma pesca maravilhosa. Hora nenhuma ele tinha imaginado fazer uma pesca daquela. E foi ali, naquele lugar, em cima da palavra de Jesus, porque ele creu, ele praticou e aconteceu o milagre. Então, a fé requer uma atitude nossa, uma ação em cima da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar que Jesus estava na região e ouviu falar dele. Quem era ele? Quem é ele? Quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, Ela pensou assim: se eu for lá e somente tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Tinha 12 anos que ela estava enferma com uma hemorragia, já tinha gastado todos os seus bens, os seus haveres com os médicos e indo a pior. Não resolveu o problema dela. Mas quando ela ouviu a palavra, ela ouviu o testemunho, ela creu. E o que ela fez?
colocou a fé em prática, se moveu em cima da fé e falou: não, eu tenho que ir lá onde ele está e tocar pelo menos na orla da veste dele e eu serei curada. Porque ela cria que quando ela tocasse nele, que ele é a vida, vai sair vida dele e vai vir em mim, e a vida dele que virá sobre mim me curará do que está me matando, porque a enfermidade é um aguilhão de Satanás para matar, é uma arma do diabo para matar, né? Então a vida entrou nela e derrotou a morte, porque como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, o Espírito da vida em Cristo Jesus que está em mim me livra do espírito do pecado e da morte. Aleluia! E ela creu nessa palavra, ela creu e colocou em prática. E o Senhor Jesus estava ali sendo esbarrado, cheio de multidão em volta dele, e um esbarra daqui, outro esbarra dali, mas ela tocou nele diferente, ela tocou nele com propósito e com fé. O que aconteceu? Saiu virtude, saiu o poder dele, um choque, um fogo, e tocou nela, e ela foi curada na hora, instantaneamente. E ele falou: quem tocou em mim? Os discípulos falaram: mas Senhor, todo mundo está esbarrando, Senhor, todo mundo te acotovelando aí, todo mundo se esbarrando, e o Senhor pergunta quem te tocou? Falou: alguém tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aleluia! Toca em Jesus assim, com propósito, né? Creia na palavra dele, e você também receberá poder, receberá unção, a virtude dele vai vir sobre você. Louvado seja Deus. Agora você vê que coisa interessante. Ela ouviu falar como é importante o testemunho, né? Aquela mulher lá a samaritana, lá do poço de Jacó, João 4, Jesus falou com ela através da palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Revelou a vida dela. Falou assim, ele falou com ela assim primeiro: vá lá e chama seu marido e volta aqui. Ela falou: eu não tenho marido. O Senhor Jesus falou assim: disseste bem, você já teve 5 maridos e agora esse que você vive com ele não é seu marido. Ele falou: o senhor é um profeta, né? Ele falou assim: então vai lá e chama ele, né? Ela, sabe o que ela fez? Ela foi para a cidade, começou a rodar a cidade e falar daquilo que Jesus tinha revelado para ela. Falou: olha, tem um homem aí que falou toda a minha vida. Não será ele o Messias, o Cristo que está prometido? Todo mundo creu na palavra dela e veio ao encontro de Jesus. E foram salvos, porque Jesus ficou com eles lá 2 dias e eles confessaram. Agora nós cremos nele, não é só por causa do seu testemunho, da sua palavra que disse que ele falou de tudo que você tem feito, mas porque nós mesmos conversamos com ele, ouvimos a palavra dele e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas começou com o testemunho dela. Tem muitas pessoas que ficam esperando fazer um curso de teologia, fazer um seminário e estudar muito a Bíblia para começar a testemunhar com seu parente, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Não espere nada disso não. Comece testemunhando. Depois, não que você não deva fazer os cursos de seminário, estudar muito a Bíblia. Claro que deve estudar muito a Bíblia. Principalmente estudar a Bíblia, você deve fazer isso muito mesmo. E todo dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você pode começar já a testemunhar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Começa a falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, né? Como ele tirou aquela carga que estava sobre você, aquele sofrimento, aquela amargura, aquele rancor, né? E aquela tristeza, tirou aquilo tudo e te encheu de alegria e te está abrindo porta e está te curando as suas enfermidades, solucionando os seus problemas. Testemunhe disso. Então, isso tudo é colocar a fé em ação. Você creu, você recebeu o milagre, você creu, você testemunhou. Não é verdade? Foi assim que ele fez também com aquele endemoniado lá de Gadara. Ele queria vir, depois de liberto, queria vir com Jesus. Jesus falou: não, fica aí e conta para os seus tudo aquilo que Deus tem te feito.
Ele fez isso. Da próxima vez que Jesus voltou lá naquela região, multidões e multidões veio ao encontro de Jesus. Por quê? Quem é que tinha... lá da primeira vez, Jesus saiu de lá expulso. Porque o povo pediu ele para se retirar da região. Agora, dessa segunda vez, todos vieram ao encontro dele. Por quê? Por causa do testemunho do gadareno. Então, testemunho, né? Louvado seja o nome de Deus. Testemunho da sua fé. Testemunho do Senhor Jesus, que tem feito tantas coisas maravilosas em sua vida. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza disso, que Ele tem feito, porque Ele é bom o tempo todo, e Ele está sempre agindo em nosso favor, sempre em nosso benefício, sempre nos ajudando em tudo, sempre nos dando graça e força, e nos fazendo vencedores a cada dia. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que essa palavra frutifique no seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, no nome do Senhor Jesus.